Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e que não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, irmãos e irmãs, peregrinos que estão aqui, as pessoas que estão em casa também, cumprimento novamente. Nós estamos dentro da 8ª de Natal e hoje nós comemoramos os santos inocentes. E parece não haver assim muita concordância a princípio, mas como? Nós estamos falando de vida e aí vamos falar da morte desses pequeninos, desses inocentes, mas é porque nós comemoramos a entrada deles no céu. Comemoramos a entrada deles no céu. E esses pequenos inocentes, esses primeiros mártires que morreram por causa de Jesus, que nós comemoramos hoje, também é sinal para nós que nós não estamos aqui, não ficaremos aqui para sempre. Nosso destino é o céu, é a eternidade. E quem morre por causa de Cristo recebe a graça da eternidade. Então, o grito dessas crianças, o grito de suas mães, precisam ecoar aos nossos ouvidos, mas não um grito de lamento simplesmente, mas um grito que nos chama à santidade. Um grito que nos chama a dar também a nossa vida por nosso Senhor Jesus Cristo. A história é que Herodes, infelizmente nas trevas, nós escutamos a primeira leitura, né? O Senhor é luz, mas infelizmente Herodes nas trevas ficou com medo de perder o poder. Quando soube pelos magos que um novo rei havia nascido. Herodes deve ter pensado, mas como assim um novo rei chegou? Como assim? Eu vou ser destronado então? Ele imaginava isso. Os magos, guiados pela luz, pela graça de Deus, iluminados, chegaram até onde eles imaginavam que estaria o rei. Mas ele não estava no palácio, não é? O rei não estava no palácio, o novo rei que havia nascido. Mas o novo rei estava lá, na gruta. E lá ele pôde ser visitado pelos pobres, pelos pastores. Lá ele daria acesso. E o Senhor nos dá acesso, meus irmãos. Nós temos a possibilidade de chegar até Ele. Por isso que o Senhor nasceu pobre, pequenino, humilde, naquela manjedoura. Herodes ficou com medo de perder o trono. Disse até mesmo aos magos:
Me informem, por favor, porque eu quero também adorá-lo. Queria adorá-lo? Não. Queria matá-lo. Por isso, quando ele soube então que havia sido enganado pelos magos, mandou matar as crianças. Mandou matar aqueles inocentes, de 2 anos para baixo. E nós escutamos na leitura do Evangelho que o anjo do Senhor avisou José em sonho e José foi para o Egito. Aqui é possível também fazer um paralelo com a vida de Moisés. Moisés também foi poupado, foi colocado numa cesta e colocado nas águas, né? Não sei se vocês lembram desta passagem. Foi colocado lá nas águas porque os meninos também estavam sendo mortos, porque o faraó, o Egito, estava com medo dos israelitas que estavam crescendo em número. Então estavam mandando matar os homens, os meninos. Moisés foi poupado, foi acolhido pelo Egito e se tornou o braço direito, não é, do faraó. E depois Moisés libertou o seu povo, mas ele foi para o Egito. E assim aconteceu também com o novo Moisés, o Cristo. Também foi para o Egito para ser poupada a sua vida. E assim como Moisés foi o grande libertador do seu povo, Jesus é o novo e definitivo libertador, que nos liberta não simplesmente da violência, da carência disso ou daquilo, mas do principal mal que a humanidade sofre, o pecado. O Senhor veio nos libertar deste principal mal. O Senhor poupou a vida de nosso Senhor e aqueles pequeninos deram a vida, mesmo sem saber falar direito, mas com a vida eles deram a vida pelo Cristo, ainda pequeninos. Meus irmãos, nosso Senhor foi poupado e se tornou este grande libertador e nosso Salvador. Aqueles inocentes não foram poupados, mas mesmo sem saber pronunciar palavra alguma, com a vida, eles já estavam testemunhando a nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe falar? Você sabe andar? Você sabe sorrir? Você sabe ter gestos de caridade? Então a gente está um pouquinho atrás desses irmãos inocentes, desses santos inocentes. Eles não podiam fazer isso, eles não puderam fazer isso, mas deram a vida pelo Cristo. E nós temos a oportunidade de professar com a boca que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Salvador. Nós temos a oportunidade de professar com os nossos gestos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Ao comemorarmos, meus irmãos, estes santos inocentes, tomemos a responsabilidade de testemunhar para este mundo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Aqueles inocentes confessaram a Cristo, não com a palavra, mas com a morte. Mas nós podemos confessar o Cristo com a nossa boca. Podemos e devemos confessar o Cristo com a nossa vida. Hoje também podemos nos lembrar de tantos santos inocentes que continuam a morrer. Quantas crianças que sofrem o aborto. Quantas crianças que são maltratadas. Quantos inocentes que morrem por causa do descaso, por causa da violência, porque ainda as nossas autoridades ainda pensam mais em si do que nos outros.
porque ainda pensam que vão perder o trono, que vão perder o poder. Por causa da ganância, matam. Por causa da ganância, fazem sofrer. Por causa da ganância, o mal ainda sofre. O mundo ainda sofre. Ainda temos muitos santos inocentes no nosso tempo. Quantas crianças inocentes, quantos jovens inocentes, quantos adultos inocentes que sofrem pelo descaso, pela falta de assistência. Quantos que sofrem ainda hoje, meus irmãos? O rei Herodes imaginava que iria perder o reino. Ele não sabia que aquele que estava nascendo, que estava surgindo, não tiraria reino algum. Pelo contrário, daria o reino. Dá o reino. Nosso Senhor não tira o reino. Nosso Senhor dá o reino dos céus. Que pena que Herodes não sabia disso. Meus irmãos, nós sabemos disso. Que o Rei Jesus possa reinar no trono do nosso coração. E hoje, ao comemorarmos esses santos inocentes, peçamos essa graça de termos um coração, um olhar para os inocentes deste mundo, que cuidemos deles, que rezemos por eles, que estendamos as nossas mãos a eles. Não façamos como Herodes, como tantos poderosos que oprimem, que maltratam, que são violentos. Pelo contrário, amemos, acolhamos, vamos dar uma nova oportunidade a esses pequeninos, vamos dar o Cristo a esses pequeninos, com a nossa vida. Hoje, esses inocentes, os inocentes do nosso tempo, também clamam pela nossa ajuda. Vamos dar o Cristo para eles, vamos oferecer o Cristo para eles, é isso que eles precisam. Moisés foi poupado, o Cristo foi poupado em vista de uma grande missão. Aqueles inocentes não foram poupados, mas deram a vida pelo Cristo. Eu te convido agora a olhar um pouquinho para a sua vida. Será que você também não foi poupado? Eu acredito que sim. Você já foi poupado de tantos males, de tantas tragédias. Você foi poupado. Por isso que você está aqui. E se você foi poupado, meu irmão, minha irmã, e se você é cristão, é cristã, faça valer esse nome. Já que eu estou aqui neste mundo, eu sou cristão, que eu viva como cristão. Que eu faça a diferença, que você faça a diferença neste mundo. Eu no meu sacerdócio, você no seu matrimônio, na sua missão, na missão que o Senhor confiou a você. O Senhor poupou você. Bendito e bendita. Faça o seu matrimônio valer. Faça o seu batismo valer. Você também foi poupado. Viva com entusiasmo, a alegria de ser cristão, de ser filho de Deus. O Natal um dia aconteceu no seu coração, na sua vida. Faça o Natal acontecer na vida de outras pessoas, testemunhando o Cristo, professando o Cristo. O Senhor nos poupou de tantos males. Moisés foi o grande libertador, Jesus o grande libertador do pecado, do mal, da morte eterna. Vamos colaborar com o Cristo. Já que estamos aqui, minha gente, vamos fazer a diferença neste mundo, vivendo a santidade, vivendo a pureza, vivendo o serviço aos nossos irmãos. Inclina um pouquinho a sua cabeça. Faça o seu compromisso com nosso Senhor, agradecendo a nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida destes pequeninos, desses inocentes, que professaram com a morte, não com a boca, o Senhor. Senhor, nós temos a oportunidade de professar com a nossa boca, de professar com os nossos gestos,
que Tu és o Senhor. Obrigado que o Senhor nos poupou e nós estamos aqui neste mundo. Senhor, obrigado. Ajuda-me a fazer a diferença, ajuda-nos a fazer a diferença neste mundo, vivendo o nosso batismo, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajude a fazer o Evangelho, a fazer o Natal chegar a tantos corações através da nossa vida. Porque estamos aqui, Senhor, para viver a santidade, para fazer o caminho para o céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos poupou. Nos ajude a viver a santidade de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.